A pediatra Maria João Brito coordena o Serviço de Infecciologia do Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, e agradeço-lhe ter encontrado o tempo e a energia para fazer esta entrevista depois de 24 horas nas urgências. Maria João, sabemos que as crianças são, em geral, muito menos afetadas e também menos infectadas pela Covid-19. Há, no entanto, uma síndrome inflamatória rara que tem estado a ser detectada em vários países e que está a suscitar preocupações. O que é que já sabemos sobre isto? O que sabemos é realmente aquilo que tem decorrido em toda a informação, que as crianças são realmente menos afetadas por este vírus, por este SARS-CoV-2, relativamente ao adulto. Aquilo que se pensa é que este vírus tem uma configuração que, para se ligar à célula do epitélio respiratório ou a outras células, nós já sabemos que existem receptores não só no pulmão, mas noutros sítios do nosso organismo, nomeadamente, por exemplo, no rim, ele tem que ter um receptor perfeito para que ele se possa adaptar. Parece que as crianças têm menos receptores para este vírus. Isto acontece também com outros micro-organismos, não é novo, relativamente à pediatria. O número de receptores vai aumentando ao longo da idade? Pensa-se que sim, mas provavelmente isto depois tem outros fatores adicionais que têm a ver, por exemplo, com o facto de quando nós contactamos com um determinado micro-organismo, há uma série de defesas no nosso organismo, gerais, digamos assim, que nós chamamos de imunidade inata, porque o que nós sabemos é que ao longo da vida esta imunidade inata vai enfraquecendo, digamos assim, portanto ela é muito mais forte na criança e, portanto, mesmo que a criança também contacte com o vírus, provavelmente ela é capaz de o combater, digamos assim, de uma forma mais eficaz. simples. Sim. E existe ainda outro fator adicional que provavelmente tem a ver com aquilo que nós chamamos as co-infecções, ou seja, as crianças infectam-se por múltiplos vírus, por tudo aquilo que nós conhecemos, da sua maneira de partilhar e de se tocarem e de estarem no seu ambiente. E, ao contrário do adulto, que habitualmente já contactou com todos esses vírus da infância e, portanto, já tem uma memória imunológica, tem outro tipo de imunidade diferente daquela que eu falei há bocadinho, e, portanto, já não se infecta tantas vezes com determinados vírus. As crianças, isso não acontece. Quando contactam pelas primeiras vezes com muitos vírus, às vezes chegam a estar com 4, 5 vírus infectados ao mesmo tempo. Ora, isso cria um problema de competição entre os vírus. Claro, portanto, pode haver aqui múltiplos fatores, mas aquilo que nós sabemos realmente é que as crianças se infectam menos e são menos poupadas por este vírus. São mais poupadas. Maria João, quanto a esta síndrome inflamatória, com sintomas que têm sido comparados aos da doença de Kawasaki, esta síndrome inflamatória rara, o Centro de Prevenção de Doenças, o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças emitiu na sexta-feira um boletim, aliás, no qual participou como consultora externa, refere que há já 230 casos em países da União Europeia. O que é que já sabemos sobre esta síndrome? Qual é o seu nível de gravidade e que ligação é que já está estabelecida com a Covid-19, que não é ainda claro, não é? Bom, então vou só aproveitar para esclarecer que nós não podemos chamar realmente a esta situação, a esta entidade clínica, uma doença de Kawasaki. Claro, claro. Mas há sintomas semelhantes, não é? Daí essa associação, pronto, essa comparação. A doença de Kawasaki, a comparação provavelmente tem a ver com algumas características clínicas, mas principalmente com o modelo da doença de Kawasaki. Portanto, a doença de Kawasaki é uma doença que até hoje nós não sabemos a causa, mas nós pensamos que é uma doença multifatorial, ou seja, provavelmente existe um trigger, existe um micro-organismo que desencadeia uma reação inflamatória extrema, digamos assim, no nosso organismo. Este modelo que é infeccioso, imunológico e genético, portanto, nós sabemos que há pessoas que têm uma determinada predisposição, se eu encontrar aquele micro-organismo pode não me acontecer nada e a Miriam pode responder de uma forma anómala. Portanto, isto tem algumas semelhanças com o que nós pensamos que existe nesta forma rara deste síndrome inflamatório multissistémico e que tem este modelo tridimensional, ou seja, este vírus, o SARS-CoV-2, infecta uma determinada criança, essa criança deve ter provavelmente, isso não está provado, sabemos muito pouco ainda sobre a doença, mas terá provavelmente ter uma predisposição genética para que as suas defesas se desregulem, porque há vários tipos de crianças infectadas, umas não têm sintomas, a maior parte tem uma doença leve, porque é que algumas levam a esta situação rara? Existe provavelmente uma predisposição genética. Agora o quadro não é típico, tem algumas semelhanças com a doença de Kawasaki clássica, mas tem outros tipos de alterações que têm gravidade
e que são alterações que nós chamamos de hemodinâmicas, portanto a pessoa habitualmente precisa de estar num sítio com cuidados diferenciados e às vezes com cuidados intensivos. Portanto, que Em Portugal houve uma... apenas um caso até agora. Sim, houve apenas um caso e provavelmente se nós fôssemos comparar o número de casos que houve nos Estados Unidos, por exemplo, ou que Inglaterra, com o nosso, proporcionalmente nós, de acordo com o número de crianças infectadas, teríamos que ter, sei lá, 5, 6 casos se tivermos um. Portanto, aquilo que também existe e que se está a avaliar nos outros países é que parece haver um componente associado também a estas crianças, que é a obesidade. Portanto, a maior parte das crianças estão acima do percentil 75 para a idade, ou seja, têm excesso de peso. A obesidade é conhecida como uma grande praga do nosso século, muito ligada à inflamação. E, portanto, parece realmente haver uma associação também com esta situação rara, que nós sabemos tratar, mas em crianças obesas. E talvez nós não tenhamos uma taxa de obesidade, por exemplo, tão elevada como, por exemplo, tem os Estados ou Reino Unidos, Unido. não é? E a que sintomas ou a que sinais é que as famílias devem estar atentas? Olha, numa situação destas, nenhuma criança vai ficar em casa, porque esta situação é semelhante a outra, além da doença de Kawasaki, que é o síndrome de choque tóxico, em que de repente uma pessoa tem febre muito alta, nós não conseguimos baixar a febre e o que acontece depois é que os pais acabam por levar a criança rapidamente ao médico porque ela não a encontram bem, não tem bom estado geral e a febre é muito difícil Há de baixar. também erupções cutâneas habitualmente associadas, não é? Sim, pode acontecer, nomeadamente, por exemplo, por isso é uma das características que se pensou ser semelhante à doença de Kawasaki, aparecerem olhos vermelhos, aparecerem alterações na pele, elas não aparecem logo, provavelmente no primeiro dia de doença, mas há um sinal que os pais seguramente vão ficar alertas, é que a febre não baixa, é uma febre elevada, por volta dos 39. Quanto ao regresso às creches, o que é que diria às famílias que possam estar eventualmente inquietas, enfim, não apenas com as regras que serão difíceis de aplicar a crianças tão pequenas, as novas regras de contacto, mas também com o facto das crianças poderem ser infectadas e poderem depois transmitir a doença, nomeadamente a familiares mais velhos. O que é que diria em relação a isto? Olha, sei que é a sua opinião. É o que eu digo porque eu tenho vários doentes meus que me têm telefonado e procurado em relação à entrada para a creche. Bom, o que é que acontece? Ao contrário de alguns vírus, como o vírus da gripe, é que a criança é a primeira pessoa a infectar-se e depois ela dissemina a doença na comunidade, ela é que transmite aos pais e aos avós e transmite aos professores e transmite à comunidade. Aqui é precisamente o contrário. Portanto, as crianças são infectadas por um adulto, quer seja um professor, quer seja um avô, quer seja um pai, quer seja uma mãe, é um adulto que infecta as crianças. Portanto, possibilidade de uma criança infectar outra não é muito elevada, porquê? Não é que as crianças não transmitam, uma criança doente, infectada, é capaz de transmitir tanto como um adulto, portanto a carga viral que tem é semelhante, mas antes da criança aparecer doente no infantário, já apareceu um pai, uma mãe, há um adulto por trás. Então aquilo que eu digo sempre aos meus doentes é: vocês conversem nos infantários, em reuniões de pais, porque eu acho que era importante que fosse transmitido isto. Quem está doente não deve levar e entregar o seu filho na creche, porque mesmo que a criança não tenha sintomas, portanto, quem está doente deve procurar orientações, fazer o teste e não levar a criança para a escola. Os adultos é que transmitem às crianças, portanto, deve-se rastrear o pessoal que está na escola. Em relação à forma como as crianças estão na escola, eu devo lhe dizer que, a meu ver, as crianças devem continuar juntas, são crianças, elas não sabem o que é o coronavírus até aos 3 anos de idade, elas não usam máscara, elas querem os seus brinquedos, elas querem partilhar experiências com os seus amiguinhos e eu não vejo nenhum inconveniente nisso. Muito obrigada, Maria João. Com as suas explicações terminamos esta rubrica dedicada ao extraordinário caminho que a ciência tem estado a construir com uma rapidez e uma colaboração sem precedentes para gerar o conhecimento necessário para nos proteger deste novo coronavírus. Muito obrigada. Muito obrigada.